Olá, queridos espectadores da TV União. Estamos aqui com mais um programa Saúde em Foco. Hoje estamos com uma convidada super especial, que é a Kelly Ribeiro. Que ela é dentista, né? Trabalha com a gente aqui, até trazendo um pouquinho, né? Quem já conhece sabe, ela também é minha esposa, então é um programa um pouquinho mais especial aí. A Kelly é dentista, trabalha com a gente aqui na Cristal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, que é sobre a prevenção em saúde bucal, né? Então esse é um assunto ali que a gente tem muita coisa para passar e a Kelly vai trazer, inclusive, várias dicas para vocês aí. Mas antes disso, Kelly, eu quero que você se apresente para o público, fale um pouquinho da sua jornada acadêmica, do seu trabalho ali, para que o pessoal te conheça. Bom, meu nome é Kelly Ribeiro, eu sou dentista, trabalho junto aqui com o Bernardo e eu estudei na Universidade Federal de Alfenas, me formei em 2018, fiz especialização em endodontia. Eu falo que é até contraditório porque eu gosto de falar bastante de prevenção, né? E seguir uma área que normalmente as pessoas têm tanto medo, mas eu falo que a minha vontade é salvar o dente de todos os jeitos. Preferia que as pessoas não deixassem chegar ao ponto de precisar tratar um canal, mas me especializei nessa área para tirar a dor do paciente e, né, para conseguir cuidar do dente até a última instância. Fiz algumas atualizações de odontopediatria também, porque também gosto de levar essa área de prevenção para os pequenininhos, né, para os nossos pacientes menorzinhos. E é isso. Legal, então vamos lá. Falando um pouquinho dessa questão da prevenção, né? Que é uma área ali que até eu sou dentista, eu já vou dar muito pitaco no programa, porque eu como dentista também a gente vai falando, mas fala um pouquinho de qual que é a importância para o público, que eles entendam isso realmente da prevenção odontológica. Como que isso vai poder ajudar as pessoas, qual que é a importância desse tema? Bom, a prevenção, ela abrange todos os cuidados que a pessoa precisa ter para conseguir manter a saúde, né? A gente divide a odontologia em dois campos, tem a área de prevenção e a área de intervenção. Cuidar da saúde é uma forma da gente não precisar caminhar para a segunda etapa, que é a parte de intervenção. E essa parte de prevenção envolve os cuidados em casa e a necessidade de acompanhar com um profissional, né? Para a gente conseguir manter a saúde em ordem, evitando doenças, né? Tem muita doença que é muito comum na população, a gente fala muito da cárie, da gengivite, da periodontite, mas também envolve todas as outras doenças odontológicas. E aí é mais ou menos isso, a gente cuidar para evitar aparecer o problema. Certo. E vamos lá, você dividiu em dois pontos. Você falou comigo que existem os cuidados com o profissional e os cuidados que tem também em casa. Vamos falar um pouquinho de cada um ali. Quais são os cuidados que você tem que ter em casa ali para que você mantenha a prevenção em dia? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Quando eu tô conversando com os pacientes, eu começo sempre, como você disse, dando um pouco de pitaco na parte da alimentação, que eu acho que começa por aí. Uma pessoa que ela tem as refeições principais estabelecidas no dia a dia, não é uma pessoa que fica beliscando o dia todo, ela tem mais facilidade de cuidar da saúde bucal também. Então eu sempre oriento o primeiro passo isso, a pessoa tentar estabelecer as principais refeições, seja um adulto ou uma criança, porque aí vai ter certeza que depois vai ter uma higiene oral adequada. A gente orienta a fazer uma escovação após cada refeição durante o dia e aí à noite fazer a melhor escovação onde será necessário o uso do fio dental também. Então em casa é basicamente isso, fazer as escovações certinhas durante o dia e aí à noite também passar o fio dental para conseguir manter tudo em ordem, tudo limpinho. Certo. E até uma coisa que a gente vê muito no dia a dia que as pessoas acham geralmente tipo assim, são duas escovações ou três escovações, né? Então o ideal não é que seja ter um número certo. A escovação então ela deve variar de acordo com o número de vezes que a pessoa se alimenta. A gente generaliza 3 a 4 vezes para as pessoas que têm até o hábito de ficar beliscando ter algumas escovações já estabelecidas durante o dia. O ideal seria escovar o dente sempre depois que come alguma coisa, mas a gente sabe que é inviável no dia a dia, principalmente para quem belisca muito, ficar parando para escovar o dente. Então a gente coloca como uma meta ali, né, de estabelecer 3 a 4 escovações no geral, mas a pessoa que tem o hábito de ter as refeições principais ali, né, almoço, café da manhã, almoço, café da tarde e janta, que são as principais que a maioria das pessoas fazem, é sempre depois da refeição. Certo. E você falou também sobre os cuidados com o profissional, né? Que aí entra o dentista. Quais são os cuidados, como que deve ser, como que a pessoa deve procurar isso aí? No geral, para manter a saúde, a gente fala que o ideal é acompanhar com o dentista, procurar um dentista para duas coisas, né? A gente tem que fazer um acompanhamento clínico, está sempre avaliando para ver se surgiu alguma coisinha e intervir o mais rápido possível. Por exemplo, uma pessoa que vai sempre ao dentista, uma vez no ano, de 6 em 6 meses, se aparecer uma carizinha, fica muito mais fácil de tratar no momento em que ela apareceu do que esperar alguns anos ela evoluir e ter que passar por procedimentos mais complexos.
E além da avaliação, a gente precisa também fazer uma profilaxia preventiva, que é a limpeza do dentista. A gente orienta a fazer, né? Varia muito de pessoa para pessoa. A gente generaliza também de 6 em 6 meses a uma vez no ano, mas depende muito das características individuais de cada pessoa, alimentação, a característica da saliva e entre outras coisas, mas é preciso também fazer essa limpeza que eu falo que é pra gente tentar caprichar um pouquinho mais do que às vezes passa, né, no cuidado de casa. Certo. E até quero pegar um pouco de alguns dados que eu peguei aqui, que você conversasse um pouco pra gente sobre esses dados, né? Pouca gente sabe, mas a cárie, né, ela é a segunda doença mais comum no mundo. Ela só perde pra gripe. Então a cárie ali é uma doença que o pessoal acostumou a viver com isso, então acha que é uma coisa que é normal. E no fim das contas não é normal ter cárie, ou é? Não, é normal. Tem como ser evitado também, é uma doença. Então a gente tem que sempre estar trabalhando para tentar evitar. Ela é muito comum na população por conta dos hábitos alimentares, de higiene, né? Na infância, dificuldade de higienizar, por exemplo, mas dá para ser evitado seguindo os cuidados que a gente comentou aqui anteriormente. E até comparando aqui com a gripe, né? A gripe a gente não consegue evitar, mas a cárie ela é uma doença totalmente evitável e só cabe a pessoa resolver isso, né? Então, a cárie ela é uma doença, na verdade, multifatorial, né? Ela precisa de 4 fatores acontecerem ao mesmo tempo para ela desenvolver. A gente precisa de um hospedeiro, que é a boca do paciente, a gente precisa da bactéria que causa a cárie, não são todas as bactérias que causam a cárie, está presente ali da boca do paciente. A gente precisa de uma dieta que tenha coisas que essas bactérias gostam de usar para produzir energia e a gente precisa que tenha tempo dessa sujeira em contato com a bactéria para esse problema desenvolver e surgir a cárie. Mas a gente estabelecendo aqui uma intervenção nesses 2 últimos, que é a dieta e o tempo, né, que envolve a higiene oral, a gente consegue evitar a cárie. A gente manter uma dieta tem gente que pergunta pra mim, né, mãe principalmente, de criança, pai também, se não pode dar doce pra criança. Pode dar, a gente fala de fazer o consumo consciente. A criança que passa o dia inteiro comendo doce e chocolate, ela tem muito mais propensão de ter o desenvolvimento da doença do que uma criança que tem um consumo equilibrado. Os pais dão só na hora, depois do almoço ali, um pouquinho de doce. Então dá para conseguir controlar e o tempo também entra a higiene oral, para a gente não deixar a sujeira ali, a placa, né, que forma com a bactéria ali em contato com o dente e vir a desenvolver um problema. Então ela é totalmente... cabe a nós mesmos resolver esse problema, né? Então não cabe, ali não é uma coisa que é muito difícil do paciente resolver, é ele fazer a higienização correta e saber comer da forma correta ali. Exato. Que vai estar fazendo. Até quem quiser comer muito doce pode até comer, mas se escovar certinho não vai ter problema. Não faz bem pra saúde, né? Então a gente não orienta. Que a saúde é uma coisa geral, então a gente tem que olhar em todos os pontos, né? E até pegando um outro dado também, que vai muito de encontro disso aí, hoje a gente tem 34 milhões de brasileiros que com mais de 18 anos eles perderam 13 dentes ou mais. E 14 milhões já perderam todos os dentes. Isso é muito alarmante. A gente está falando de mais de 10% da população brasileira. Eles perderam ali mais de 13 dentes, né? E tudo isso começa lá atrás, né? Isso aí não acontece, tipo assim, ninguém perde o dente da noite pro dia, né? Então, fala um pouquinho de como que o objetivo da prevenção vai chegar lá na ponta para diminuir isso pra gente ali, então. Como que a gente consegue evitando essa cárie, como que é esse processo todo aí? Eu acho que quando a gente fala dessa proporção tão grande de pessoas perdendo o dente, né? Tem muito a ver com a questão periodontal, né? A gente está falando mais da gengivite e da periodontite, que é a inflamação da gengiva e do osso ali que segura o dente. E a gente consegue evitar essas doenças mantendo a higiene oral, porque o principal fator de gatilho para início dessas doenças é a placa bacteriana, que é constituída pela saliva, o alimento que fica ali depois que a gente alimenta e as bactérias que estão na nossa boca. Então a gente cuidando desde pequeno, né? Os pais orientando a criança a cuidar. E eu falo que a criança que é orientada desde pequena a cuidar da saúde bucal, que o pai leva, né, a criança no dentista e puxa a orelha ali para manter os cuidados certinho, é um adulto que tem mais chance também de dar importância, entender a importância, né, dos cuidados com os dentes, com a saúde no resto da vida. E aí cuidando, né, em todas as fases da nossa vida da higiene oral, a gente evita a perda dos dentes por conta disso, porque a gente tira um dos fatores principais que, né, a gengivite e a periodontite, essas inflamações agravadas, fazem o dente perder sustentação, e é por isso que acaba perdendo o dente. O dente vai perdendo suporte no osso e vai ficando mole. Entendi. E aí vai perdendo cada vez mais dentes.
E até essa questão ali, né, você falando que realmente dos pais, de tudo ali, a gente como profissional, né, então a gente sabe que antes a informação não chegava tanto, não chegava às vezes tão bem. Nós mesmos que somos profissionais não tínhamos tanto conhecimento quanto a gente tem hoje. E hoje a gente tem acesso muito fácil à informação. E essa informação tem que ser passada de nós profissionais para os pacientes e dos pacientes também para os filhos, para os amigos, para os colegas, para que a gente faça uma corrente e mude isso aí, né? Então todas as doenças bucais, elas são evitáveis. Então ali a gente consegue evitar que você perca um dente, que você tenha uma cárie, que você precise fazer um canal. Então a maioria dessas coisas a gente consegue evitar. E o princípio básico é a informação. Então a gente sempre foca nisso aí, que você passe a informação para sua família. Se você não tem informação, busque informação para que você consiga passar isso aí. E até pegando um exemplo prático aqui, né, que a gente vai trazer um exemplo que você deu pra gente antes aqui, pra gente conversando, que é o seu exemplo, né? Então essa questão, conta um pouquinho de como que foi a sua rotina ali desde criança e até hoje, como é essa parte dos cuidados ali, o que isso impactou na sua vida? Tem muito paciente que pergunta pra mim se é possível não desenvolver a cárie durante a vida toda. E eu sempre dou o meu caso como exemplo. Eu fui de uma família onde minha mãe e meu pai sempre foram muito preocupados com a nossa saúde bucal. Eu falo que eu caía no chão, minha mãe perguntava primeiro se eu quebrei o dente e depois se eu machuquei outra coisa. Então eles sempre foram muito preocupados com a questão de saúde bucal, tanto minha como do meu irmão. Então a gente cresceu sempre com muitos cuidados. Sempre minha mãe puxando a orelha de escovar o dente, passar fio dental e também levando no dentista. Então isso foi um fator muito importante para eu poder afirmar para os meus pacientes que eu sou um exemplo de uma pessoa que nunca precisou passar por nenhuma intervenção. Eu já passei, claro, por tratamento ortodôntico, faço limpeza periodicamente, mas eu nunca precisei tratar uma cárie, por exemplo. Então é um exemplo prático de que dá para ser evitado. E até esse exemplo, né, a gente fala um pouquinho sobre o dente do siso, né? A gente não vai entrar nisso aqui, mas muita gente acha que o dente do siso sempre tem que extrair tudo, alguns casos a gente extrai, mas nem em todos os casos, né? E você é exemplo vivo ali que o caso, os dentes dela nasceram da forma correta e ela faz a higienização tão perfeita que os dentes do siso dela são perfeitos, não tem cárie, não tem nada, vive perfeitamente ali. Então, dá realmente para cuidar, basta ali realmente ter essa vontade, né? O conhecimento a gente adquire com bons profissionais, com os pais passando, com tudo ali, mas o que precisa mesmo é ter a vontade e o cuidado de estar fazendo isso todos os dias, né? E até quero propor um desafio ali para o nosso segundo bloco. Quero que você traga ali orientações para o pessoal sobre escovação, sobre fio dental, sobre como deve ser feito. Podemos fazer isso? Claro. Então, show de bola. Vamos terminar esse primeiro bloco aqui agora e vamos organizar o nosso estúdio para que a gente faça depois essa apresentação ali para que vocês saibam ali didaticamente como deve fazer a escovação, como deve passar o fio dental, beleza? Então, vamos para comerciais ali e voltamos em 1 minuto. Inscrições abertas para o vestibular de Medicina Unify, São João da Boa Vista. São 10 anos de tradição e inovação. Laboratórios completos, robôs de simulação realística e mesa de aprendizado virtual 3D. Internato médico em hospitais de referência. E ambulatório próprio para a prática real. As vagas são limitadas e o primeiro colocado ganha bolsa de 100%. Acesse vestibular.fai.br. Unify, ultrapasse os limites. Mais Saúde Santa Casa, o plano que cuida de quem é importante para você. Você tem um sonho? Nós temos o plano. Acesse maissaudesantacasa.com.br. A Cristale para mim é excelência. A Cristale para mim é humanização. A Cristale para mim é inovação. A Cristale para mim é comunicação. Voltamos para o nosso segundo bloco. Hoje estamos aqui com a dentista Kelly Ribeiro.
Kelly está falando com a gente sobre prevenção em saúde bucal, como que é os cuidados, como que a gente deve cuidar de tudo ali para que tenha uma saúde bucal perfeita. E para ajudar você, o nosso espectador, a gente trouxe aqui uma dica super legal antes que a Kelly vai fazer uma demonstração prática. A gente trouxe um modelinho, trouxemos escova, fio dental, vamos falar até um pouquinho sobre os produtos que você deve usar, qual que é o melhor jeito sobre isso aí. Então, ó, vamos só fazer uma mudança aqui, trazer uma câmera de perto para que vocês vejam isso aqui e a gente já começa. Então, qual que é o primeiro passo? Como que a gente começa ali? Eu gosto sempre de começar falando sobre os produtos, que eu falo que a gente fica perdido hoje em dia naquelas prateleiras da área de higiene oral. A gente precisa entender que a escovação, o principal objetivo dela é remover sujeira do dente, a placa bacteriana que fica aderida sobre o dente, mesmo que a gente não perceba, porque quando ela tá com um pouquinho, ela é bem transparente. E também os alimentos que ficam ali depois que a gente se alimenta. O que a gente precisa, então? Pensando que a gente tem que remover sujeira do dente, de coisas que esfregam o dente, é como se fosse limpar um banheiro sujo. Pra gente limpar um banheiro sujo, se a gente só jogar desinfetante, ele não fica limpo. Pra gente limpar ele, a gente precisa esfregar, aí depois, se quiser vir com desinfetante pra ficar cheirosinho e terminar ali de limpar, tudo bem. Então, a boca, o que a gente precisa pensar em primeiro ponto? O que é mais importante para remover a sujeira? O que a gente usa para esfregar os dentes. Então, é a escova, que a gente esfrega as cerdas da escova nos nossos dentes para limpar eles. E a gente também precisa do fio dental, porque a escova não chega em alguns pontinhos que ficam mais suscetíveis a acumular sujeira e desenvolver um problema depois. O que eu gosto de comentar com os pacientes? Tem muitas marcas e muitos tipos de escova. As principais características que a gente precisa pensar é a cabeça da escova, é a principal coisa que a gente precisa olhar. Ela precisa ter um tamanho compatível com a boca de quem está comprando, né, do paciente no caso, porque às vezes uma pessoa que tem uma boca pequenininha compra uma escova grande como essa, acaba não conseguindo fazer os movimentos, aí prejudica a escovação. E a gente precisa de cerdas macias, porque eu falo que depois que o dente nasce na boca, a gente só agride o nosso dente, o nosso esmalte, né, a camada de fora dele. A gente fala, a gente respira, a gente mastiga, a gente escova os dentes. Então, quanto mais macio for essas cerdas, mais a gente vai conseguir evitar que esses danos, que essa agressão ali possa, com o tempo, trazer danos. Então, o ideal é escova macia ou ultra macia. Isso é o principal que a gente tem que analisar numa escova. Marca, cor, tudo isso fica de acordo com o paciente, tamanho da escova de acordo com a faixa etária também. E aí o fio dental, existe esse caso, né, fio dental de rolinho, né, que é o convencional, e também tem os fios dentais de haste. Mas esse daqui eu gosto de orientar para alguns casos específicos, não para todos os pacientes. Esse aqui de rolinho tem fio, tem fita, tem grosso, tem fino. Eu falo que o paciente tem que provar, achou um que goste mais, mantém ele como xodozinho. Sempre compra ele, porque aí não tem risco de ficar machucando a gengiva, por conta de estar reacostumando a utilizar um fio novo. Certo. Esse fio, o ideal é sempre pegar uma quantidade grande de fio para você usar na sua boca toda, não aquela miserice, né? Um pedacinho pequenininho para a boca toda. Tem algum tamanho ideal que ele pode medir? A gente normalmente orienta pegar o tamanho do antebraço aqui para boca toda, ou em alguns casos que é mais generoso ali, para cada arcada. Certo. Eu acabo usando um desse para cada arcada. Certo. Então um para a parte de cima e um para a parte de baixo. É, o que eu faço. Certo. Mas às vezes tem gente que consegue usar isso sem ficar repetindo em todos os dentes. Tem gente que pega um pedacinho pequenininho assim e quer usar entre todos os dentes. Qual que é o lado ruim disso? Você vai usar o mesmo fiozinho sujo entre todos os dentes. E às vezes tem uma contaminação, né? Uma bactéria ali que está causando uma cárie, uma gengivite, num lugarzinho fácil de resolver ali. E a pessoa vem passando entre outros dentes e pode disseminar a própria infecção para outras regiões. Não significa que vai acontecer. Se você usar aqui, você vai ter gengivite ou cárie na boca toda. Mas você dá a chance de acontecer, porque se essa bactéria encontra uma outra região que tem todas as condições para proliferar, pode começar a ter um problema em outra região. Então, por isso que a gente orienta esse fio grande. Porque aí o que vai acontecer? O paciente vai usar esse pedacinho de fio entre um dente e outro, e na hora que for caminhar para o próximo dente, joga fora, né? Coloca pro lado o fiozinho que já usou e pega um fiozinho novo para usar no próximo vãozinho. Vamos fazer para mostrar pro pessoal aqui então? Vamos fazer. O movimento do fio dental, quando a gente pede pro paciente mostrar pra gente como que ele faz, normalmente a maioria das pessoas entra reto, faz assim para tirar a sujeira e puxa. Isso não limpa, né? Não usa com todo o potencial que tem de usar o fio dental. Para limpar mesmo o dente, pra gente polir o dente, a gente orienta sempre entrar fazendo um movimentinho de serrinha para não descer com tudo e não machucar.
E aí, quando chega ali perto da gengiva, a gente vai abraçar o dente na frente e atrás para fazer tudo que tá fazendo aqui na frente ali atrás também. E vai tentar descer o fio um pouquinho de levinho na gengiva, que aqui tem um vãozinho entre a gengiva e o dente que acumula bastante sujeira. E aí vai voltar fazendo o movimento de engraxar o dente ou de ir fisgando a sujeira também e jogando para cima. E aí dessa forma a gente consegue manter limpinho essa área que a cerda da escova não consegue chegar. Certo. E qual que tem que fazer primeiro? Fio dental ou escovação? Olha, não tem nenhuma comprovação científica de que um é melhor que o outro. Certo. Eu acho que vai muito de preferência. Eu, por exemplo, gosto de passar o fio dental antes de escovar porque eu sinto que a escova acaba limpando melhor essa região. Tem gente que tem um pouco de agonia de passar com a sujeira muito ali, prefere escovar antes de passar o fio dental e tá tudo certo também. O ideal é passar. A nossa briga é essa, ninguém gosta de utilizar o fio dental, nossa briga é que utilize. Certo. E a escovação, como que a gente pode fazer a técnica de escovação aqui então pra gente conseguir ver melhor? A técnica de escovação, eu sempre falo para os pacientes, independente se é criança ou adulto, a gente tem várias técnicas que a gente pode utilizar. Não significa que a gente vai ter que usar todas elas para fazer uma boa higiene oral, mas às vezes uma complementa a outra. Então, por exemplo, criança a gente vai muito da habilidade motora, né? Porque cada faixa etária vai desenvolvendo um pouquinho, a gente vai introduzindo essas técnicas. Criança tem mais facilidade de fazer movimento unilateral. Então, esse movimento de vai e vem é mais fácil para a criança do que pedir para ela logo cedo fazer um movimento circular. Mas um adulto, por exemplo, eu sempre oriento em cima do dente, nessa região que a gente mastiga, né? Em cima dos dentes de baixo e embaixo dos dentes de cima. Fazer um movimento de vai e vem é bom. E sempre pensar que é igual limpar o chão. Às vezes você passar a vassoura uma vez só, não vai ficar limpo. Então você precisa repetir o movimento. São vários movimentos por grupo de dente. Esse movimento de vai e vem nessa região é muito bom. Na região próximo da gengiva, eu falo que quando a gente faz esse movimento, a escova acaba passando reto nesses vãozinhos entre um dente e outro. Então, o movimento circular, ele acaba passando melhor entre esse vãozinho e perto da gengiva também. Então, fazer esse movimento circular, eu acredito que seja melhor para manter limpinha essa região. Então, vem fazendo esse movimento em todos os dentinhos, várias vezes por grupo de dente, tanto na frente quanto atrás, faz uma boa higiene oral. O que eu oriento o paciente? Finalizou de fazer todo esse movimento, escovou todos os dentes, evitar de escovar com a boca fechada, porque às vezes você não sabe se você está escovando mais em cima ou embaixo, se você está deixando de escovar algo marcado, então escovou o marcado, escovou a outra, eu oriento o paciente a passar a língua nos dentes. Sentiu que tem algum lugar que está áspero, está poroso ali quando passa a língua, aí vem complementando com outra técnica. Pode fazer esse movimento de vai e vem também, que eu orientei de fazer aqui na região da mastigação, ou pode também fazer um movimento de varrer o dente, sempre da gengiva para fora. Então aqui nos dentes de baixo para cima. Esse movimento também é bom porque a gente vê que a cerda tenta entrar ali um pouquinho também entre um dente e outro. Não penetra, você vê que se eu fizer força não passa aqui, então nunca vai substituir o fio dental, mas acaba limpando um pouquinho essa região. E nessas regiões onde é mais curtinho, que às vezes a escova não faz muito movimento maior, ele é bom também, que aí você consegue fazer movimento curtinho e limpar melhor. Perfeito, muito bom. Ótimas dicas, mas agora ali vamos ficar uma curiosidade. Não faltou nada? Não precisa fazer antisséptico? Não precisa fazer bochecha? Ou isso aí precisa, não precisa? Fala pro pessoal. Faltou a parte química, né? Que a gente falou da parte mecânica, da escovação, dos movimentos, faltou a parte química, que são os produtos. Eu sempre falo que a pasta de dente ela é muito mais importante que o enxaguante. O enxaguante ele tem que ser usado com a medida certa, porque ele não sabe o que ele mata. Ele mata bactérias, mas ele não sabe qual. E na boca tem bactérias que são boas, tem bactérias que contribuem para a nossa digestão, tem bactérias que competem com as bactérias ruins e ajudam a controlar elas. E se a gente fica usando desenfreadamente o enxaguante, pode promover um desequilíbrio. E é igual eu falei do fio dental, não significa que vai trazer um problema, mas você dá a chance de aparecer, porque pode ser que em um momento que sua imunidade caia, que a sua dieta mude, né? Você comece a consumir mais açúcar, mais alimentos que a bactéria da cárie gosta, essas bactérias podem começar a proliferar de uma forma muito maior e acabar trazendo algum problema. Mas a pasta de dente, ela é extremamente importante, não pode faltar. E precisa ser usado em todas as escovações. Não precisa de exagero, não precisa usar aquela quantidade. Não precisa colocar aquela bola de pasta. É, que fique linda na foto de propaganda, mas a gente fala que uma bolinha de ervilha é o suficiente para limpar a boca toda. A propaganda fica bonita, você olha, você faz igual, aí você vai comprar mais rápido. Então, ó, fica ali. O ideal é que você use sempre em pequenas porções ali. O que vai realmente resolver o problema não é a pasta em quantidade, mas sim a técnica correta que você acabou de aprender aqui em primeira mão. Então, use isso aí que vai realmente resolver.
E agora, pegando até nisso aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas que você falou tudo. E tem muitas coisas na internet que a gente vê que são os mitos e verdades, né? E odontologia a gente ouve muito mito ali, e grande parte deles não é verdade. Eu quero que você esclareça um pouquinho. E até vindo isso aí, pensando nas pastas de dente, que é um dos problemas maiores que a gente tem na odontologia, me fala uma coisa, as pastas de dente que tem carvão, que tem isso, aquilo, que são as pastas consideradas abrasivas, elas são boas para escovação? A gente não orienta a utilizar. Entra naquilo que eu falei agora há pouco. O dente, desde que ele nasce, ele é agredido de várias formas que a gente até não pode controlar. Se você usa uma pasta abrasiva, você está arranhando o esmalte do seu dente. Então você vai causar um dano que, se você usar com muita frequência, vai ser irreversível. Essa é uma camada do nosso dente que não produz depois que o dente se forma. Então, quanto mais você agredir ele, não tem o que fazer. Então, fica a dica pro pessoal aí, não caia nesse papinho de internet, de algumas empresas, de que pasta de carvão vai cuidar, isso, aquilo. Isso não deve ser utilizado. A pasta, usa uma pasta normal, que não tenha nada abrasivo, porque realmente... E você sabe que elas normalmente vêm com a promessa de clareamento, né? Mas usada a longo prazo, ela traz até o efeito inverso. Porque a parte mais clara do nosso dente é o esmalte. Quanto mais você agride seu esmalte, você vai perdendo esmalte, mais próximo chega da dentina, que é a camada de dentro do dente, que é amarela, cinza ou marrom, depende de cada pessoa. E aí o dente vai ficando mais escuro. E além disso, arranha o esmalte do dente, fica mais fácil de acumular placa. E aí traz a sensação de escurecimento porque vai acumulando sujeira ali. Legal. Então, a longo prazo, acaba que é melhor evitar. Certo, então você já falou um pouquinho sobre as cerdas ali da escova também. Vamos no outro mito ali, que as cerdas então precisam ser duras para limpar ou tem que ser macias? Qual que é o melhor? A gente escuta muito paciente falando, né? Comecei a usar essa escova macia, mas a dura limpava melhor. Mas assim, eu sempre falo que é igual limpar uma panela antiaderente. Se você usa a parte verde da esponja, que é a parte mais abrasiva, vai limpar mais rápido. Vai parecer que limpa melhor. Mas você vai perdendo o teflon ali e perdendo até a ação antiaderente. Então o dente é a mesma coisa. Se você usa uma escova dura, vai dar a sensação de que está limpando mais rápido ou mais fácil, mas você está agredindo o seu dente. E aí ele pode ser que perca a função também, assim como a panela. Então é melhor a macia, porque a gente acaba prevenindo de agredir tanto o esmalte como a gengiva também, que é um tecido sensível ali em volta dos nossos dentes. Legal, e agora eu quero um outro mito aqui que é muito popular, as pessoas acham que isso é super normal, eu já sou suspeito para falar, que eu sei, né? Mas todo mundo acha que a gengiva sangrar é normal. É normal a gengiva sangrar? Não é normal. Eu falo que assim, qualquer outra parte do seu corpo que começa a sangrar com frequência, você entra em alerta, né? Se sua unha começar a sangrar todos os dias, você vai falar, meu Deus, vou perder minha unha, o que tá acontecendo? E na boca as pessoas acostumam. Acaba que sangrar parece ser realmente uma coisa normal. Mas não é normal. Normalmente o sangramento na gengiva, é lógico, né? Que tem alguns fatores que fazem sangrar, bater alguma coisa, tá comendo e machucar ali. Mas na escovação, começou a sangrar com frequência, acordar com sangramento na boca, isso é sinal de inflamação. E é sinal de que precisa remover alguma coisa ali que está inflamando essa gengiva. Normalmente é o tártaro, até mesmo o tártaro que forma ali embaixo da gengiva, que o paciente não consegue enxergar, que está causando essa inflamação. Então precisa procurar um dentista para resolver. Certo. E agora o nosso último mito, né? As pessoas falam que ir ao dentista geralmente é caro. Isso é verdade ou isso é mentira? Pode se tornar, né, uma verdade. Mas se seguir todos os hábitos de prevenção que a gente orienta, é muito mais barato. Então, assim, pode ser barato, mas depende do quanto você tem, da importância de fazer o cuidado certinho. Exatamente. Eu dou sempre um exemplo claro disso para meus pacientes, né? Dando um pouquinho de pitaco, mas as pessoas às vezes falam assim, nossa, dentista é caro, eu vou de 2 em 2 anos, aí ele tem um monte de coisa para fazer. É exatamente isso. Vou te dar uma dica, pensa um pouquinho no seu carro. Você já parou para pensar no seu carro? Você não leva ele para fazer revisão sempre? E aí fica um precinho bem melhor do que se você não levasse e ele fundisse o motor, certo? Então é isso que acontece na odontologia. Você não cuida como deveria, você não faz acompanhamento como deveria e quando você vai, realmente é muito caro. Então não quer dizer que o dentista é caro. É às vezes a gente negligencia e não vai sempre, por isso quando vai ali fica muito mais alto, né? Então se dá essa questão da importância que a Kelly falou ali. Então, desmistificando essa questão. A gente tem um hábito social, né? Culturalmente, de procurar o dentista só quando tem dor. E normalmente quando tem dor já é um sinal de que alguma coisa já se agravou.
Então é melhor esperar não aparecer a dor para não ter problemas agravados, para você não precisar gastar tanto no dentista. Se você esperar a dor, você vai ter que tratar canal, você vai ter que, às vezes, extrair o dente, fazer uma prótese, né? Pensando em coisas mais drásticas mesmo, que vão ser mais caras porque são mais complexas, do que fazer uma limpeza ou uma avaliação periodicamente para poder manter a saúde. Perfeito, muito bem. E agora a gente vai chegar na parte final ali do nosso programa e a gente tem um momento que é super legal, que é o momento microfone aberto. Com tudo que você tem da sua vivência, com tudo que você estudou, com tudo que você passa no dia a dia da sua profissão, queria que você deixasse uma mensagem para o telespectador, você falasse ali uma mensagem final para ele, para que realmente isso aí impacte, né? Fale do fundo do seu coração, aproveite esse momento para deixar essa mensagem para o pessoal. Certo. Eu acho que, assim, a mensagem principal é até o tema do nosso programa de hoje, né? Eu acredito que a gente precisa muito entender que a gente tem que cuidar da nossa saúde para não precisar tratar as doenças. É muito mais fácil, mais barato e, né, vem toda a qualidade de vida de quando você cuida não só da saúde bucal, mas da saúde geral. E para a saúde bucal, eu gostaria de deixar o alerta para as pessoas para isso. Aprendam a cuidar mesmo da sua saúde. E eu sei que estabelecer hábitos, às vezes, no dia a dia, novos, é difícil. Para tudo, né? Para começar uma academia, para ir em algum médico periodicamente também. E nos cuidados bucais também é difícil colocar no hábito, mas depois que entra no automático, você vai fazer a escovação na hora que precisa, usar o fio dental todo dia. Então a minha orientação é essa. Entenda a importância da sua saúde bucal, faça uma reflexão do quão importante é a sua saúde bucal para o seu dia a dia, pensando na qualidade da sua mastigação, da sua socialização com as pessoas também, né? De poder sorrir com qualidade. Se der um zoom na minha boca aqui, eu não vou ficar com vergonha, eu não vou me sentir intimidada. Mas tem pessoas que se sentem porque não tem uma segurança no sorriso. Então essa é a minha orientação, faça uma reflexão e coloque em prática os cuidados do dia a dia que vocês vão ter resultados e vocês não vão ter que tratar de doenças no decorrer do tempo. Perfeito, é isso aí, ó. Sempre saúde em foco, sempre aí cuidando da saúde para não ter que tratar doença. Isso a gente fala em todos os programas e é ali de todas as áreas da saúde, certo? E é isso aí, pessoal. Vamos chegando ao fim de mais um programa, passando para agradecer aqui você que esteve com a gente, também os nossos patrocinadores, a Unify, a Mãe Saúde, a TV União, que é nosso parceiro aqui também. E um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo programa. Tchauzinho e até mais.